que é que não existe democracia interna no MPLA? Olha, em 2021, eu, usando das prerrogativas que os estatutos me concedem, manifestei a minha pretensão de concorrer ao cargo de presidente do MPLA, porque reúno os requisitos. Eu reúno os requisitos, pelo menos aqueles que estão nos estatutos. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Portanto, o próprio organismo do partido que devia dar, digamos, encorajar, o próprio organismo do partido entrou com comunicados de intimidação. Eu próprio fui chamado, intimidado, eu fui intimidado, o meu comitê de base, promoveu-se uma campanha contra a minha pretensão, mobilizaram-se militantes do partido para tirar-se contra a minha candidatura, assim, e, portanto, todas essas provas foram recolhidas. A equipa que estava ligada ao setor dessa parte jurídica reuniu as provas e foi apresentar ao organismo do governo, do partido primeiro, e depois, uma vez indeferido, subimos para o Tribunal Constitucional. Professor, a propósito, porque nós tínhamos preparado mesmo esta pergunta, porque o que se nota cá de fora é que não existe democracia interna no partido MPLA. O porquê que os militantes, portanto, com longa carreira como a sua, não se desmarcam com aqueles que não permitem que haja democracia dentro do MPLA? Dentro do MPLA, o professor está lá, estava no comitê, ou está ainda no comitê central. O porquê que não se desmarcam e façam uma pressão interna no partido para que o partido se possa reencontrar e bater com a realidade, porque o MPLA tem estado a prejudicar o país. Professor. Por que é que não existe democracia interna no MPLA? Uhum. Olha, em 2021, eu, usando das prerrogativas que os estatutos me concedem, manifestei a minha pretensão de concorrer ao cargo de presidente do MPLA, porque reúno os requisitos. Eu reúno os requisitos, pelo menos aqueles que estão nos estatutos. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Portanto, o próprio organismo do partido que devia dar, digamos, encorajar, o próprio organismo do partido entrou com comunicados de intimidação. Por quê? Eu preferia dizer falta de experiência, né? A inexperiência e talvez alguma falta de conhecimento dos estatutos, porque houve pronunciamentos que mostraram que mesmo até alguns dos meus camaradas que são membros da superestrutura não sabiam sequer quais eram os requisitos necessários para avançar com uma candidatura ao cargo de presidente do MPLA. Não sabiam e vieram a público. E mais tarde, depois de darem uma vista de olhos os estatutos, quando se aperceberam que tinham cometido uma gafe, então tiraram as culpas para mim, dizendo que eu não reuni os requisitos. Isso não é verdade. Para não dizer que é mentira. Não é verdade. Eu, quando comecei a reunir as subscrições nas províncias, e eu sozinho consegui 5 províncias, e os outros meus delegados nas províncias já estavam a recolher as subscrições para darmos entrada do último documento que faltava, todos os primeiros secretários do partido receberam instruções para não permitirem a recolha dessas subscrições. Portanto, foram os organismos do partido que impediram. Não foram os meus camaradas que estavam nas províncias que criam coisas. Não. Foram os organismos do partido que agiram de maneiras a impedir a minha candidatura. E mais, eu reuni essas provas, levei-as ao tribunal e pedimos
a impugnação do Congresso, com as provas reunidas, ok? Com as provas reunidas. Eu próprio fui chamado, intimidado, eu fui intimidado no meu comitê de base, promoveu-se uma campanha contra a minha pretensão, mobilizaram-se militantes do partido para tirar-se contra a minha candidatura, né, assim, e, portanto, todas essas provas foram recolhidas, a equipa que estava ligada ao setor dessa parte jurídica reuniu as provas e foi apresentar ao organismo do governo, do partido primeiro, e depois, uma vez indeferido, subimos para o Tribunal Constitucional. Surpreendentemente, o Tribunal Constitucional não deu provimento à nossa reclamação. Surpreendentemente. É claro que nós ficamos por aí, por uma razão até de fidelidade ao partido. O partido, na altura, estava a enfrentar algumas situações não menos boas com alguns adversários políticos, e nós reunimos e concluímos que deveríamos parar por aí, mas que aquele primeiro passo que havíamos dado seria um bom sinal para dinamizar, digamos, o procedimento, essa figura da democracia interna. Portanto, eu acredito que agora, no nono Congresso, já não vão se repetir esse tipo de intimidações, de comunicados. Sim, professor, feitos já em tempo nobre para intimidar a outra candidatura, essa coisa de dizer que há um candidato único, natural. Professor, permita-nos. Portanto, o Tribunal Constitucional não deu provimento. Queríamos saber, neste caso, neste menos, porque eu queria trazer uma comparação, porque aqui estamos a fazer também ciência. O porquê que na UNITA, uma parte dos militantes da UNITA impugnaram o Tribunal, a Corte Constitucional Angolana, o Tribunal Constitucional, deu resposta, anulou por duas vezes. Olha, deixa-me ser sincero. Deixa-me ser sincero, permita-me que eu me expresse. Eu acho que o Tribunal Constitucional tomou uma decisão política. Mas os tribunais não têm que tomar posições políticas, engenheiro. O tribunal não pode tomar posição política, tem que tomar uma posição... Não pode, mas tomou. E nós temos provas que nós arquivamos o processo e deixamos as coisas... Neste momento, o engenheiro vai voltar a apresentar a candidatura para o próximo Congresso? Olha, vou dizer uma coisa que se calhar... Mas deixa-me concluir a explicação para não ficar a meio. Okay. É assim, Álvaro, a minha candidatura estava a correr muito bem. Eu fui recebido na sede nacional do partido, deram-me toda a documentação necessária, ok? Explicaram-me até como é que a tramitação deveria ser feita. Fui muito bem recebido. E depois começamos a nossa atividade nas províncias para recolher as 2.000 assinaturas que são necessárias para fechar o processo. E nós começamos bem. Quando nós chegamos a 1.000 e tal, foi quando então começaram a sair os comunicados para desencorajar os militantes a continuarem a recolher as assinaturas. Ok? Portanto, houve aqui, digamos que, uma irregularidade que nós já não podemos permitir. Você me pergunta se vamos agora relançar essa candidatura. Sim. Não lhe posso responder agora. Eu não te digo não, nem te digo sim. Porque vai depender agora de como é que o processo interno no partido vai evoluir e como é que o país também vai evoluir. Porque nós não estamos aqui apenas para dizer que somos militantes do MPLA. Nós estamos aqui para trabalhar para Angola. Nós somos militantes do MPLA para servir Angola. Não é só para servir o partido. E, portanto, ninguém nos pode coartar o direito de nós também servirmos Angola. Ok? E, portanto, aqueles meus camaradas que acham que deve haver infinitamente uma candidatura única
que estão em contramão dos estatutos, não é? Estão a violá-lo e ainda por cima criam situações embaraçosas para o partido que faz até perder popularidade. Esse tipo de atitudes arrogantes faz o partido perder militantes. Portanto, nós não podemos aceitar isso no novo Congresso. Se vou me candidatar ou não me vou candidatar é uma questão de tempo, porque nós, de acordo com os estatutos, aqueles que vão apresentar candidatura ao cargo máximo do partido terão que fazê-lo 15 dias depois da data da convocação do Congresso e 45 dias antes da realização do Congresso. Portanto, veja bem, ainda estamos em 2024. Portanto, precisamos ainda de refletir, de pensar, de ouvir, de escutar, de rodear o país. Nós precisamos de conhecer o estado do país para a gente, se calhar, fazer a atualização ou reatualização da nossa moção de estratégia, do nosso programa, porque toda a documentação que nós havíamos recolhido, que eu havia preparado, levou muito tempo a fazer, a produzir uma moção de estratégia para um cargo destes, não é pouca coisa. Nós gastamos dias, noites inteiras a pesquisar, a ouvir, etc. E fizemos o trabalho. E está aí, está aí. Nós também tivemos que fazer uma listagem daquelas figuras que nós achamos que são os camaradas que nós entendemos que deviam estar na nossa lista para nós fazermos, digamos, um MPLA mais forte, mais fortalecido, mais democrático, mais progressista. Os estatutos do MPLA têm lá essas palavras. O MPLA tem que ser progressista, tem que ser um partido moderno, tem que ser um partido democrático, ok? Tem que ser um partido humanista. Esses valores estão lá. São esses os ideais da formação do MPLA. Professor, não são outros professor, ideais, são esses. Permita, professor. Caro amigo, somos o Bem-Aja e gostaríamos que fizesses parte da nossa família. Para tal, inscreva-te no nosso canal, ajuda-nos a crescer, partilha este conteúdo, convida outras pessoas, outros amigos ou familiares para poderem se inscrever aqui neste canal. Nós queremos continuar a trazer informação, a interagir convosco, por isso também pedimos que deixes um comentário. Não te esqueças de deixar o teu like e também acionares aí o sino das notificações para não perderes nenhuma das novas publicações. Muito obrigado. Tua Sakidila, tu Tondele, tua Pandula. Bem-aja. Somos Angola.